Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, saudações a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nossa querida e amada COFA, Casa de Orações Francisco de Assis, para darmos continuidade às nossas doutrinárias. Que nesse momento possamos estar em um lugar calmo, tranquilo, que possamos alinhar nossa mente e o nosso coração com a nossa espiritualidade. E dessa forma, possamos acalmar nossa mente, ceder lugar ao momento que é só nosso. Pois da mesma forma que o nosso corpo precisa do alimento, o nosso espírito, a nossa alma, também necessita de leituras edificantes, que nos auxiliem, aos poucos, a alcançar o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual. Que possamos, assim, vibrar pelo nosso planeta, derramando a chuva de paz e de bênçãos. Que possamos vibrar pelos nossos irmãos, vibrar paz, amor, comunhão, para todos aqueles que necessitam nesse momento. E que assim, nesse clima de paz, de amor, de conexão, possamos emanar boas vibrações para o nosso palestrante, Wagner Costa, que hoje irá proferir uma palestra com o tema: o bem que quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse faço. Seja muito bem-vindo, Wagner. Olá, meus amigos, boa noite a todos. Gratidão, obrigado, amiga. Estamos aqui hoje, no COFA, Casa de Oração Francisco de Assis. Satisfação muito grande estar aqui mais uma vez, batendo esse bate-papo com todos vocês. Uma conversa, sobre o Evangelho, falar sobre Jesus, falar sobre amor é sempre bom. Eu sou Wagner, trabalhador do grupo da Fraternidade Leopoldo Machado, fica ali no DIC. E o nosso tema hoje, nossa conversa é: o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Essa foi uma frase de Paulo em Romanos, no livro de Romanos, que foi dita há mais de 2000 anos, e quando a gente para analisar hoje, a gente percebe que ela é bem atual, principalmente para nós espíritas. A gente já consegue ter uma consciência, ainda não somos santos, claro, mas já conseguimos ter uma consciência melhor do que queremos, do que é necessário, dessa busca pela reforma íntima. Então, a gente quer fazer o bem, mas ainda hoje continua se entregando ao mal. Essa frase foi tirada do livro dos Romanos, capítulo 7. Eu trouxe até aqui uma passagem, na verdade, é do versículo 19, mas eu trouxe aqui do versículo 14 e 20 para vocês entenderem o que Paulo queria dizer. Vou dar uma lidinha aqui para vocês. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Primeiro ponto. Todos nós sabemos que a lei é divina, é imutável. É a lei de amor. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Olha a sabedoria de Paulo. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Nós sabemos, quando preparamos nossa reencarnação, quando temos esse direito, essa benesse, nós nos reunimos. O filme Nosso Lar 2 é bem claro como retrata ali a próxima reencarnação de Otávio, dos amigos que viriam com ele para ajudá-lo nessa missão, nessa próxima fase da vida dele. E nós temos consciência que falhamos. Quando reencarnamos, a gente sabe o que é bom. Nós sabíamos o que é melhor para a gente. Mas quando voltamos aqui a reencarnar no corpo físico e esquecemos por um momento
o que já vivemos, fica difícil. Porque esta vivência aqui na carne, este contato, vamos dizer assim, com o mal, com a maldade aos outros, é difícil entender isso, mas é prazeroso. Quando nós estamos praticando o mal e que conquistamos poder, fortuna, derrubamos outros amigos para conquistar outros melhores, tudo isso para a gente, naquele momento, é prazeroso. Para a nossa carne é prazeroso. Sério isso, Wagner? Sério isso? Apesar de sabermos que a nossa vida é espiritual, que o melhor para a gente é praticar o mandamento do Cristo, do amar ao próximo como a si mesmo. Mas ainda assim, ainda no inconsciente, sabendo que é momentâneo, a gente quer aquele prazer da carne. E este prazer da carne vem acompanhado de muitas maldades. E repito, naquele momento é prazeroso fazer o mal. Deixa eu continuar aqui no livro de Romanos. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Ele está colocando a culpa no corpo carnal. Pois o querer, o bem, está em mim, mas não o realizá-lo. Aí vem o versículo 19. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já sou não eu que o faz, e sim o pecado que habita em mim. Não é, na verdade, a nossa carne que é pecadora. Somos nós. Somos nós que reencarnamos nessa carne. E eu entendo quando o Paulo está falando. Quando nós reencarnamos, que o contato com as coisas materiais, os prazeres materiais, fica mais fácil de cair nesse tal do pecado, os nossos vícios. É isso que Paulo está dizendo. Por mais que nós tenhamos contato, passamos uma longa jornada em alguma colônia espiritual dessa, de tantas que temos. Aprendemos, trabalhamos, vivenciamos o amor, vivenciamos a caridade. Mas quando nós reencarnamos, o contato com os prazeres da carne, na maioria das vezes, nas nossas últimas encarnações, falhamos, caímos no repasto de tanto gozo mundano. E nesse gozo mundano, cometemos muitas maldades. Fizemos muitas maldades para outros. Mas como é que a gente entende esse bem que nós já conhecemos e não conseguimos fazer? E esse mal que a gente não quer fazer, mas assim a gente faz. Como é que a gente reconhece esse mal? Como é que a gente reconhece esse bem? Boa pergunta, né? Como é que a gente sabe que isso é bem, isso é o mal? A psicologia diz, né, que a gente só reconhece aquilo que conhece. Deus não deu o mal pra gente. Deus não criou o mal. Falou, ser humano, estou criando você simples e ignorante. Este é o bem, este é o mal. Conheço o que é o mal. Não. Nós que fomos, nós que criamos ele, nós que fomos atrás desse mal. Então a gente reconhece esse mal que está na gente porque nós conhecemos ele profundamente. Sabemos cada detalhe, inclusive as consequências da prática deste mal. Mas também tivemos a oportunidade de conhecer o bem. Saber o que é bom, como é bom. Como é bom. Em Gênesis, os espíritos dizem a Kardec que os males de todas as espécies, físico-morais,
que aflige a gente pode ser de duas categorias. Ou aqueles que o homem pode evitar e aqueles que independem de nossa vontade. Aqueles que independem da nossa vontade, a gente pode trazer até o exemplo dos flagelos naturais. Um tsunami, um terremoto, uma enchente, como tivemos aqui recentemente em Salvador, aquela frente fria de muita chuva. Então a gente sabe que precisamos nos prepararmos para aqueles locais que estão nas encostas, para que não venha o barro descer e as casas virem a cair. Então nós temos como evitar isso. Agora os outros males, que são os mais numerosos, foram criados pela gente mesmo. E isso eles dizem também na Gênesis. Proveniente dos nossos vícios, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa ambição, da nossa cupidez. Enfim, assim, tudo que é tipo de excesso. Porque nós, como eu falei, Deus criou a gente simples e ignorante. Então, diante de sucessivas encarnações, no início precisamos sobreviver. E é bem na sobrevivência, para disputar aquele pedaço de carne de um animal que está ali morto, eu preciso matar aquele outro semelhante, aquele outro ser humano igual a mim, que é para sobreviver. Por levar aquele pedaço para minha família. Naquele momento era sobrevivência mesmo. Mas fomos crescendo, vamos reencarnando, vamos evoluindo. E percebemos que ainda naquela época eu sou mais forte que aquele outro. Então eu vou, além de tomar a carne que está lá com ele, ainda vou matar ele, ainda vou tomar o filho dele, que eu vou assar para comer o filho dele também. Então já começa a despertar o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Já começamos a praticar as nossas maldades. Então, diante de tantas encarnações sucessivas, cometendo maldades, se brincando no mal, a gente chega a um ponto que, quando desperta na espiritualidade, a gente fala: meu pai, eu não quero mais isso. Eu não quero mais cometer o mal. Eu já entendi, já compreendi que isto é ruim. Eu já compreendi o quanto isso faz mal para mim. Já compreendi o quanto isso machucou o outro. O quanto isso machucou nossos irmãos a ponto de estar séculos, milênios ainda guardados, sofrendo por uma maldade que eu fiz. Não quero mais fazer isso. Mas me permita que eu volte a reencarnar, para eu começar a reparar todo o mal que eu fiz. Só que aí, quando a gente reencarna, vem aquela frase de Paulo: meu Deus do céu, eu não quero fazer o mal porque eu já conheço ele. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo fazer o bem. Eu só consigo fazer o mal, que é muito mais fácil para mim. E na posição que eu estou hoje, um pouquinho de conforto a mais, uma riqueza a mais. Se aquele outro não tem nada, é problema dele, que é um miserável. Já começa a deixar os nossos velhos vícios tomarem conta. Não é isso que a gente quer. Mas é tão forte. Que falando assim, é tão simples: não pratique o mal. Com a dúvida. Aí eu pergunto: quanto de nós que estamos na casa espírita, estamos na doutrina espírita há 5, 10, 20, 50 anos, trabalhando na reunião mediúnica, fazendo palestra, praticando a caridade material, e continuamos fazendo maldade? Quantos não fazem maldade? Não, Wagner, eu não faço maldade com ninguém. Certo, faz não, né? Mas pensa no mal? Fala mal do companheiro e acha que isso não é maldade. Tem um mentor em nossa casa que ele fala: meu filho, quando a maldade, o pensamento ruim vier na mente, não deixe ele passar 10 segundos. 10 segundos. Porque vai chegar na nossa mente. Todo dia chega na nossa mente o pensamento do mal.
um pensamento de algo que alguém fez com a gente fica aqui, ó, se lambuzando naquele pensamento no mal, praticando vários tipos de vingança, ainda que em momento algum a gente ouse e colocar em prática, mas a gente fica ali, ó, em vez de 10 segundos, 10 minutos, 30 minutos, praticando, elaborando toda a maldade na nossa mente. Não pratiquei, Wagner. Pronto, beleza, tem um atenuante para você. Mas continua com o mal aqui. Que o que está aqui na gente é a lei de amor que Deus gravou na gente. Só que nós colocamos esse amor escondido a 7 chaves lá no cadeado. E deixamos esse ódio, esta vingança pelo que fez, esse egoísmo, esse orgulho exacerbado, e não conseguimos nos desvencilhar dele. Porque quando eu falei que o mal é prazeroso, percebam, vamos fazer um exemplo aqui, uma pessoa que está na bebedeira, bebendo muito. Ele chega na festa, e aí está se divertindo, começa a beber. E bebe como se o mundo fosse se acabar. E bebe à vontade. Que beleza, massa, come toda a água do mundo. É assim que a gente diz? Graças a Deus que eu dizia. Mas, no outro dia, ele está com aquela ressaca moral e física que ele não consegue nem abrir o olho de tanta dor de cabeça. É assim que a gente fica depois de uma encarnação toda repleta no mal. No momento que estamos aqui encarnados, é aquele momento do rapaz que está na festa. Só diversão, cantando, pulando, dançando, alegria pura. E toma-lhe bebedeira. No outro dia, é que a realidade se depara para ele. Uma ressaca é ir ao banheiro, vomitar, é uma cabeça que não tem remédio que passe. Fora a ressaca moral do que ele fez lá, que as pessoas comentaram a ele. É assim que a gente retorna para a pátria espiritual. Envergonhado. Porque mais uma vez, nós não colocamos limites às nossas atitudes aqui na Terra. Mas é difícil, Lagra. Você mesmo está falando que para a gente no momento é prazeroso. Mas Jesus coloca vários amigos ao nosso lado, orientando a gente o tempo todo. Quantas vezes a gente sabe que aquilo não é correto, mas ainda assim a gente vai, não, eu vou rapidinho. Aquele pensamento que vem aquele pensamento ruim, você sabe que não é para ficar aqui, que aquilo vai atrair energia negativa. Aí você fica ali pensando. Quando você vai ver, aquela sua psicosfera já está toda impregnada no mal. E a culpa não são desses espíritos que a gente chama de obsessores, não. Fomos nós que chamamos ele do nosso pensamento negativo. Então, quando a gente fala que esse mal é prazeroso, que quando estamos praticando, gente, quando estamos traindo alguém para ficar com toda a herança dele, e que a gente vê com todas as posses, morando numa mansão, com vários carros importados, com dinheiro à vontade, rodando o mundo, viajando, com dinheiro de uma traição, está sendo prazeroso ou não está materialmente para aquela pessoa? Claro que está. É claro que está sendo prazeroso. Se divertiu bastante, curtiu bastante a reencarnação dele. Mas e o outro dia? O despertar do outro lado? A gente vai chegar aqui e falar, pai, como é que o senhor quer que eu não aproveite tanta coisa boa que tem nesse mundo mundano, nessa tanta coisa material satisfatória para eu curtir? Aí o pai fala, você tem noção de quantas encarnações você já passou usufruindo de tudo que é bom materialmente desse planeta? Você acha que sua vida vai se resumir o tempo todo a isso? Vai ser necessário lhe transferir para outro mundo primitivo para você reiniciar? É sério isso? Olha o que diz a Gênese também. Ele traz
do próprio mal sai o bem. Porque tem um momento, gente, que aquele excesso de mal, principalmente mal moral, pra gente se torna intolerável. A gente não aguenta mais. É imperativo que a gente procure uma mudança. E a gente corra atrás dessa reforma íntima que nós estamos ao tempo todo buscando a cada dia. Esse autoconhecimento para que a gente possa reformar. Chega um ponto de estar todo dia, todo fim de semana acordando com aquela dor de cabeça, aquela ressaca que passa 24 horas para passar. A gente não aguenta mais. Eu trouxe o exemplo da bebida que quando eu era novo eu bebia bastante. E chegou um ponto que eu estava quase nessa mesma pegada aí. Que eu ficava no outro dia com a ressaca que eu não aguentava mais. Foi quando eu conheci minha esposa, que eu conheci o espiritismo, que eu fui entendendo, fui estudando. Eu falei, não dá pra mim mais não. Já deu o que deu. Então chega um ponto pra gente que a gente fala, poxa velho, não é isso que eu quero. Olha o tanto de encarnação que eu já passei. E eu vou continuar na mesma coisa? Olha o tanto de sofrimento que eu já passei e o que eu já fiz outras pessoas passarem. E que ainda tem muitos espíritos sofrendo por minha causa. E eu simplesmente vou continuar. Aí a gente entra naquele conflito. Não é isso que eu quero. Só que o mal continua ali puxando, que o mal é prazeroso. É aquela coisa que faz bem, materialmente você se sente bem. O ego vai lá para cima, o orgulho explode. Porque também, no livro dos Espíritos, no capítulo 1, os Espíritos dizem a Kardec, o mérito do bem está na dificuldade de praticá-lo. Aí é que vem a situação. Porque como o mal é prazeroso, é satisfatório, o bem causa uma dificuldade. E o mérito dele, o mérito maior, está na maior dificuldade de praticá-lo. Não estou dizendo que a prática do bem é difícil. Ela é bem fácil. Só que quando a gente começa a praticar, uma coisa simples. Vamos entregar uma cestinha básica ali. Entregar uma sopa. Ter um contato com aquela pessoa que não tem nada e nós temos tudo, material. Aquela pessoa que não tem onde dormir, não tem uma cama, não tem o que beber, o que comer, onde passar o frio. E você tem tudo em casa. Já começa naquele contato. E olhe como o bem é tão bom. É tão bom praticar o bem. E quando a gente pratica qualquer caridade, e que você recebe de volta aqueles olhos lacrimejando, aquele sorriso no rosto de um canto ao outro, por conta daquela singela caridade que nós fizemos. Olhem pra gente o quanto faz bem. Reflitam aí. Aquela caridade que você fez assim, simples para uma pessoa, eu vou dar isso aqui para tal pessoa. Você vai ser pessoa, obrigado. Você sente na hora assim, Deus nos compensa na hora, que vem aquele sentimento que lava a nossa alma, a gente diz, poxa, que coisa boa. Que coisa boa é praticar a caridade. Então, Jesus é tão bom que na mesma hora ele já lhe dá a gratidão dele. Já que para a gente, e aqui eu estou falando por todos nós espíritas que estamos assistindo, e quem não é espírita também, que está aqui assistindo a palestra, se para todos nós já está incomodando essa prática do mal, já está incomodando o centro para conversar na recepção do centro, quando eu me paro para pensar, eu estou falando mal do companheiro. Eu estou falando mal do companheiro. Poxa, velho, de novo. Poxa, vamos parar com essa conversa. Vamos refletir, vamos mudar nosso pensamento. Cheguei no trabalho, a mesma coisa, falando mal do chefe, do companheiro ao lado. A gente começa a perceber que o caminho não é esse.
a gente começa a ter sintomas físicos por conta das nossas atitudes. Aí quando a gente bate o martelo, não quero mais. Ainda assim, vamos continuar praticando, vacilando, caindo, tropeçando naquele mesmo obstáculo pequenininho. Mas a partir de agora, a gente já vai ter essa consciência. Já vai começar a praticar aquilo que eu disse que comentou falar lá no centro. Se o mal está no seu pensamento, chegou ao seu pensamento, não deixe ele passar por mais de 10 segundos. Ainda que aquele pensamento, naquela hora, mais uma vez está sendo satisfatório, ele fala, não é isso que eu quero. Não é isso. Porque se a gente retorna nesta encarnação, a parte espiritual, e os Espíritos nos mostram, olha aqui o que você fez novamente, a gente vai ficar arrasado. Poxa, de novo, eu fiz de tudo para nessa encarnação ser diferente. Eles podem até falar, não, meu filho, mas nessa encarnação você conseguiu praticar uma quantidade bem maior. Até superou a quantidade de mal que você fez. Ele fala, não, meu irmão, mas eu não queria praticar tanto mal desse jeito. Então, assim, é algo que tem que partir da gente. Nós conhecemos o mal ao longo das nossas encarnações. E nós percebemos que o mal era prazeroso. Não foi Jesus que falou. A prática do mal é bom. Não, fomos nós. A questão da porta estreita e da porta larga, aquela é bem tranquila aquela passagem, para gente entender. A porta larga é a porta da festa, é a porta dos comes e bebes, é tudo, ter tudo, são vantagens aqui, é passar rasteira ali. E a gente foi caminhando, evoluindo nesta sequência. Mas agora nós não queremos mais isso. E vamos começar a praticar o mal. Que está na hora, agora nós estamos naquela luta entre a natureza velha, aquela que sempre se lambuzou na prática do mal, e a natureza nova, aquela que quer se reformar, aquela que não aguenta mais tanta prática do mal, aquela que quer dar um novo rumo em nossas vidas. É esta natureza que a gente precisa abraçá-la, ir lapidando o que tem da natureza velha e retirando e seguir o caminho evolutivo, o caminho do amor. Porque ainda que a gente pratique alguns maus, e nessa encarnação, infelizmente, já praticamos, ou ainda vamos praticar alguns, mas vamos aumentar esta balança. Vamos fazer a quantidade de bem ficar bem maior do que a quantidade de mal. Porque nós sabemos que não adianta não apenas não praticar o mal. É necessário que pratiquemos o bem. Comecemos com coisas simples. E isso é necessário. Comecemos com coisas simples. E a gente vai gradualmente vencendo isso. Porque esse processo de superação é gradual, gente. Não adianta agora que eu falei, que gostei lá, que você falou, deu estalo. A partir de agora eu mudei. Não é bem assim, não. O pensamento é bom, o pensamento tem que ser positivo. A partir de agora eu vou mudar. E vamos trabalhar para isso. Mas sabendo que acontecerão algumas coisas, alguns eventos em nossas vidas, que talvez a gente caia, mas caiu rapidamente e levantou. O mal passou por aqui rapidamente, você já abriu passagem para ele, siga seu caminho. Porque agora nós já conseguimos entender que temos livre-arbítrio, sim. Mas também temos responsabilidades. Podemos fazer o que quisermos. Como o próprio Paulo diz, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém.
Agora já temos a responsabilidade e o conhecimento que tudo que nós fizemos tem uma consequência. Tudo que a gente planta, nós colhemos. Não tem. Então vamos usar nosso livre-arbítrio? Sim, mas com responsabilidade. Com a gente e com o outro. Porque quando a gente está na reunião mediúnica, ali, pedindo a espiritualidade, que acolha aquele irmão que está nos perseguindo há muito tempo, reflita sobre aquele irmão, que nós chamamos de obsessor. Percebam que eles estão em sofrimento profundo há décadas, há séculos, há milênios, por algo que nós cometemos. E eles só estão com tanto ódio porque eram pessoas que confiavam na gente e nós traímos. Não é uma pessoa que passou na rua desconhecido que eu joguei a pedra batendo nele, não. É uma pessoa que tinha uma relação de amor com a gente. E que havia muita confiança na gente. E nós, por conta de nossos vícios, de nosso orgulho, nosso egoísmo, traímos essas pessoas. Então, uma caridade que precisamos começar a partir de já é orar todos os dias por esses espíritos. Porque nós temos uma cota de participação naquilo ali. E outra. Até pouco tempo, nós estávamos no mesmo lugar deles, perseguindo alguém, cheio de ódio, com um sentimento de vingança, para que aquela pessoa pagasse tudo o que fez com a gente. E algumas pessoas oraram pela gente, e o Mestre Jesus deu mais uma oportunidade para a gente, para ser resgatado, para recomeçar, e para estar aqui novamente reencarnado, tendo mais uma oportunidade de reparar as nossas arestas. Então, gente, o caminho para a prática do bem é o Evangelho como guia. O Evangelho como guia. Eu lembro uma passagem do livro de André Luiz, o Obreiro da Vida Maior, e que veio ao nosso lar um espírito de escola, assim, mais evoluído, que veio trazer alguma passagem, trazer algumas palavras para o pessoal do nosso lar. Então, quando cada um fazia uma pergunta, todo mundo esperando ele trazer um arcabouço de conhecimento, explicando o que é, ele tirava uma tirinha, um pergaminho, e lia uma passagem do Cristo. Uma mensagem do Cristo. Você vê todo o conhecimento que nós precisamos para evoluir, todo o conhecimento que nós precisamos para fazer a nossa reforma íntima, já foi dito pelo Mestre Jesus. Mas nós estamos tão cegos por nossos vícios, por nosso orgulho, por nosso egoísmo, que a gente não consegue até hoje entender, internalizar o Evangelho do Cristo, para que a gente possa vivenciar o que Ele nos ensinou. Continuamos batendo cabeça na parede, porque já foi tudo dito. Em sua sabedoria plena, Jesus trouxe tudo o que é necessário para a gente. Se a gente pegar as bem-aventuranças, passar aqui estudando ela, detalhe por detalhe, acho que a gente consegue abrir um leque em nossas mentes. Porque no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta como se pode distinguir o bem do mal, a resposta é bem simples. O bem é tudo conforme a lei de Deus, e o mal é tudo que contraria a lei de Deus. Olha que coisa simples.
O que é o bem? Tudo que está de acordo com a lei divina. E o que é o mal? Tudo e que está em desacordo com a lei divina. E que lei divina é essa? Onde é que ela está? Aqui dentro. Todos nós conhecemos essa. Todos nós conhecemos essa lei. Quando falamos mal de alguém, quando machucamos alguém, quando traímos alguém, como fazendo qualquer tipo de mal a alguém, a gente está seguindo o mandamento do amar ao próximo como a si mesmo? Não. Estamos infringindo a lei divina. Precisamos nos colocarmos no lugar do outro. Enxergar o outro e verificar, poxa, se fosse eu queria que fizesse isso comigo. Quando analisamos de forma bem tranquila, a gente para e entende. É muito simples, gente. É muito simples. Nós que complicamos tudo. Por conta da satisfação momentânea. Então hoje a gente sabe que a prática do mal, ainda que nós sabemos que é o mal, a gente sabe que ela é satisfatória. Dá um prazer para a gente quando estão praticando. E que o bem é o único caminho para a nossa libertação desse mal. Que quando a gente acorda, a gente vai perceber que essa prática do mal que a gente chama tanto de satisfatória, que era tanto prazerosa, a gente fala, meu Deus, o que foi que eu fiz? Por que eu perdi tanto tempo com tais práticas? Então essa frase de Paulo, ela é muito atual. Nós já sabemos o que queremos. Sabemos porque está gravado na gente e sabemos porque as sucessivas encarnações, as nossas experiências, nos mostraram que o que a gente quer é o bem, não o mal. Porque nós já conhecemos os dois. Já conseguimos distinguir. E por que realmente não praticamos o bem? Porque mesmo sabendo que o mal é prazeroso, mas a gente quer o bem. E por mais que ele seja prazeroso, as consequências dessa prática não tem nada de prazerosa. É muita dor e muito sofrimento. Então, meus amigos, minhas amigas, que possamos refletir sobre o que nós queremos na nossa encarnação. O que nós queremos para aqueles que são próximos a todos nós. E que possamos vivenciar este Evangelho de Jesus. Muito obrigado, Kofa. Que tenhamos uma noite de muito amor, de muita reflexão. E sigamos todos juntos, gente, no caminho de paz e no caminho de luz. Forte abraço a todos. Queremos agradecer por essas maravilhosas reflexões, que possamos cada vez mais estarmos conscientes das nossas ações. Todas elas têm consequências. E sempre estar atento, orar e vigiar. Quero agradecer novamente ao Wagner por essa maravilhosa doutrinária e a todos que estão nos acompanhando. Não esqueçam de curtir essa palestra e compartilhar com cada vez mais pessoas que precisam ouvir essas palavras, né? Seja você também esse multiplicador aqui da nossa doutrinária. Muito obrigada e até a próxima.